Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vamos para um pouquinho da minha história, né? O porquê que hoje eu ajudo mulheres bem-sucedidas, mulheres que já venceram na vida, que têm suas profissões, que são totalmente livres, né? Financeiramente falando, mas que realmente vivem relacionamentos opressores, relacionamentos onde realmente ela não entende o porquê que ela vive algumas coisas. O meu nome é Meire Guimarães e é isso que eu faço nesse perfil. Eu ajudo essas mulheres a realmente se reconectarem, se encontrarem. E jamais será com o intuito de finalizar os seus relacionamentos, de finalizar o seu casamento, mas sim de trazer mais leveza, trazer um engajamento entre as duas partes, como se fosse aquele relacionamento dos seus sonhos. Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história. Então a minha história ela começa da seguinte maneira, né? Eu sou do Nordeste, sou da Paraíba. Eu saí da Paraíba numa cidadezinha do interior, saí com 11 anos de idade. Naquela época, naquele momento, eu sentia muito forte que aquela cidade não me comportava. Era como se ela não desse conta de quem eu sou. E assim eu fui, né? Fui embora e fui morar em Brasília a princípio, depois fui morar em outras cidades e realmente saí muito ali como, né? Parecia muito uma... Como que eu posso dizer? Deixa eu dar risada. É como se fosse ali meio que uma viajante, né? Não parava. Eu vim parar mesmo quando eu conheci o pai dos meus filhos e acabei engravidando, né? E quando eu engravidei, o meu pai disse assim que filha dele se engravidou, tinha que casar ou que morar junto. E aí a gente até começou a fazer todo aquele movimento para que pudéssemos casar. Mas na época eu era muito religiosa, e eu só queria casar se fosse na igreja. Eu não queria casar no civil, porque para mim o que importava era a cerimônia da igreja. E dentro desse tempo acabou não dando certo, né? Os custos financeiros eram, né, bem consideráveis para casar e a gente acabou não casando em nada. Nesse casamento, eu fiquei casada durante 13 anos. Então, foi um relacionamento muito difícil mesmo, onde eu me encontrava totalmente depressiva, porque, na verdade, depois, né, quando eu comecei a estudar, eu entendi que eu já era uma pessoa depressiva, né? Eu tinha perdido um irmão e, por perder esse irmão, eu realmente me transformei ali numa pessoa muito depressiva. E eu era uma pessoa muito livre, né? Então eu dizia, eu vou fazer isso, e eu ia e fazia, porque o meu pai nunca me segurou, nunca, né, colocou regras em mim. A única regra dele foi: se engravidar, tem que casar. E aí eu fui cumprir, né, com essa regra. E eu fui viver dentro do relacionamento onde a pessoa tinha ciúmes assim extremos, né? Muito ciúme. E dentro desse ciúme extremo, né, ele começou a me fechar, a me sufocar. Naquela época, naquele momento, eu não tinha nada. Eu não tinha uma profissão, eu não tinha família aqui, né, no meu mundo, perto de mim, lá em São Paulo, no caso. Eu só tinha ali os meus filhos. Então foram realmente 13 anos de muito sofrimento mesmo. Eu lutava, sabe? Eu fazia aqui uma coisa, eu fazia outra coisa ali, eu fazia unha, sem ele querer mesmo, sem ele deixar. Então eu sempre busquei me virar, eu sempre busquei uma maneira de ganhar algum dinheiro. Então eu fazia unha, vendia lingerie, fazia salgado, fazia ovo de Páscoa, eu fazia tudo que vocês possam pensar. E foram ali 13 anos dessa história. Quando eu já não aguentava mais, eu realmente
parei e falei, agora chega. Eu vou sair de casa, né? Quando a gente... Ele não cogitava, sabe? Porque ele dizia assim, que não era ele que queria se separar. Quem queria se separar era eu. Então era eu que tinha que, né, tomar o meu rumo. E ele achava também que eu ia tomar o meu rumo, mas eu ia acabar voltando. Porque como eu não tinha ninguém, como eu não tinha família e não tinha uma profissão, então não teria como eu sobreviver. E o ponto, sabe, gente, assim, eu falo que é o pingo d'água, sabe, assim, desse relacionamento foi quando eu já não sabia mais se eu era o que ele dizia que eu era ou se eu era quem eu era. Porque o relacionamento, ele vai levando ali você para um estado mental de total dor, tristeza, é muito difícil. Hoje, obviamente, que eu tenho clareza e consciência de todo aquele processo. Mas naquele momento não. Naquele momento a Meire sentia muita dor, muita tristeza, muita raiva, muito rancor, né? Por essa pessoa ter feito, me levado a um extremo de querer deixar os meus filhos, né? Deixar meus filhos com ele, porque a gente sentou e conversou. Vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí... ele falou um monte de coisa na cabeça dos meninos, que eu voltaria para ele, que eu não ficaria, porque eu não tinha ninguém. E enfim, os meninos escolheram ficar e, queira ou não, eu sabia que era bom eles ficarem, porque eles tinham ali uma certa segurança, não era muito, mas tinha a casa continuaria tendo, não mudaria tanto a rotina deles, diferente de que se eu tirasse eles, né, daquela rotina. Então eu pensava o seguinte, eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso dormir no chão, eu posso não ter o que comer, mas os meus filhos não. Os meus filhos, eu prezo que eles tenham uma rotina. Então realmente eu abdiquei, eu passei por cima de tudo para que eles pudessem ter o melhor de nós dois, né? E busquei realmente ter um equilíbrio dentro disso, depois da separação, que não havia, tá? Ele fazia de tudo para realmente fazer de tudo. Então, tipo assim, ele dificultava a minha vida o máximo. Para vocês terem ideia, quando eu me casei, porque aí eu casei, eu pensei assim, eu casei, eu pensei assim, agora eu vou ter, né? Eu vou ter como ficar mais com os meus filhos, porque agora eu tenho a minha casa. Para vocês terem noção, ele fez o meu marido, meu esposo atual, tirar um antecedente criminal, tá? Ele só deixaria meus filhos vir para dentro da minha casa se eu apresentasse esse antecedente criminal. E naquele momento eu fiquei muita raiva, nossa, assim, era muito difícil, sabe? Muito difícil. Acho que se eu pudesse, eu nem sei o que eu faria. Mas o meu marido falou, não, sem problemas nenhum. Eu não tenho porquê, né, me negar a fazer isso. Então a gente foi lá e pegamos, né, um antecedente, tudo, e a vida seguiu. Então isso é só um pouquinho, né, das coisas que eu passei naquele relacionamento, né, onde eu não tinha ideia que aquele relacionamento era um relacionamento totalmente em desequilíbrio, um relacionamento tóxico, um relacionamento opressor, tá? Eu só não vou dizer que era um relacionamento que tinha abusos físicos, mas abusos verbais, opressão, era só o que eu vivia. E eu não sei como que eu suportei 13 anos, apesar de sei, por conta dos meus filhos. Eu pensava muito neles, que eles não tinham culpa e o que eu ia fazer com eles. Porque por mais que a gente tivesse nossas dificuldades como homem e mulher, eu sempre pensei na relação pai e mãe. Então eu pensava, se eu for embora para o Nordeste, meus filhos ficam sem esse acompanhamento do pai, né? Sem ter essa convivência. E aí eu pensava, não, então eu vou me equilibrar aqui para que eu possa sempre poder estar acompanhando eles. Então hoje, quando eu falo para mulheres, porque aí eu fui, né, saí sem nada, saí só com as minhas roupas, fui para um salão, né, e lá fui trabalhar de manicure,
Depois eu fiz um curso de cabeleireira, onde as coisas realmente fluíram. E em um ano depois, eu já estava com o meu salão próprio e casada. Então, assim, as coisas fluíram muito rápido depois que eu saí daquele relacionamento. E aí, depois as coisas foram passando, eu fiquei 7 anos atuando dentro do salão, com muito sucesso, gente. O pessoal me amava. O meu trabalho, assim, era um trabalho muito... Enfim, era muito bom, né? Então, eu tinha bastante clientes. E aí, quando chegou ali por volta dos 7 anos de salão, as coisas começaram a dar uma caída. Que ali foi um novo momento de mudança. Só que dentro disso tudo, eu tinha muita tristeza. Tá? Eu sentia tristeza, eu sentia um vazio assim no meu coração. Parece que me faltava alguma coisa, assim, eu conversava, eu brincava, eu fazia tudo, mas eu sentia muita culpa, provavelmente de ter deixado os meus filhos, né? E sentia muita culpa também de ter feito aquilo tudo, assim. Por que eu não aguentei aquela vida? Por que eu não aguentei aquela situação? Que, entre aspas, né, era uma coisa normal. Por que eu não aguentei? Então, eu sentia muita culpa, muita tristeza. Era um processo depressivo muito forte. Então, eu trabalhava o dia inteiro. À noite, eu chorava muito, muito, muito. Sentindo aquela tristeza, sentindo aquele vazio. E aí foi passando o tempo, então eu fui meio que buscando, eu disse, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para essa minha questão, que eu não estou aguentando mais essa tristeza. Então foi quando eu comecei a buscar ajuda. Aí eu comecei a entrar num processo de falência financeiramente. E eu comecei a buscar na internet como ganhar mais dinheiro. E aí foi onde, nesse como ganhar mais dinheiro, que eu me deparei com a Elaine. E aí eu falei, meu Deus do céu, é isso? Essa pessoa aqui, ela vai conseguir me ajudar, ela vai... É isso aqui que eu quero. Eu voltei o vídeo dela umas 10 vezes, porque eu não entendi o que ela estava dizendo. Então, eu voltava o vídeo dela para conseguir entender o nome dela e procurar ela nas outras redes sociais, que eu estava no YouTube. Então, eu fui procurar no Facebook, que na época era o auge. E aí realmente eu encontrei e eu dizia muito pra ela assim, eu sei que você pode me ajudar, eu sei que você pode me ajudar. Então assim, parecia meio que uma obsessão. Realmente a gente começou a se conectar mais. Com isso foi vindo outras práticas terapêuticas. Aí eu conheci o Access, barra de Access. Quando eu conheci barra de Access foi uma coisa que eu falei, isso aqui vai me ajudar muito, porque eu era muito racional, então eu não acreditava em nada que fosse energia, sabe? Então assim, aí o reiki foi muito difícil para eu aceitar o reiki, porque o reiki realmente, né, para mim não existia. Mas resumindo, foi isso. Eu fui, né, para essas partes de terapia e comecei realmente a me tratar, porque eu sabia que eu precisava curar aquilo que doía dentro de mim. E realmente eu curei, fui estudando, então fui para as constelações, fui facilitadora de Access, fiz curso de 3 dias de corpos, enfim, realmente acessei ali muito, muito conteúdo, fiz curso de mesa quântica estelar, fiz curso de mesa de fractais de alma, depois disso canalizei minha própria mesa e as coisas foram seguindo. E o copilar, né, do porquê que eu falo para mulheres que realmente são bem-sucedidas, né, mulheres que são independentes financeiramente, né, o porquê que eu fui para isso. Porque eu entendi a força que eu fui, a força que eu tive para sair daquele relacionamento. Dentro, né, das constelações, assim, eu entendi que eu precisava honrar os meus filhos, né, eu precisava ser feliz, porque eu já tinha feito, né, a dor, o meu sacrifício de deixá-los, de não tê-los, de não ver eles dormindo, acordando todo dia como a gente fazia. Isso precisava muito ser compensado de uma outra maneira. Então com isso fui, né, me especializando.
E só vinha, né, muitos atendimentos, era pessoas com problemas de relacionamento. Pessoas com problemas de relacionamento. E dentro, né, desse papo de pessoas com problemas de relacionamento, isso foi realmente me chamando a atenção. E eu fui, né, desenvolvendo. Quando a Elaine se separou, tudo, teve, né, aquele problema todo, ali foi um momento que realmente, eu acho que foi ali o meu firmamento sobre questão de relacionamentos. Porque daí eu cuidei dela para que a gente pudesse fazer o máximo para ela ficar bem, para ela conseguir voltar, para ela dar seguimento para a vida dela. Depois ela conheceu o Diego, a gente perguntou se o Diego seria uma contribuição na vida dela, enfim. Imagina, recente ali, um prazo, acho que foi uns 6, 7 meses, e aí era muito, né? Então, imagina o medo de se relacionar de novo depois de tudo, que é uma coisa que eu admiro fielmente nela, é essa capacidade de clareza de que ela escolhe ser feliz sempre. E a partir dali, eu tive mais clareza que realmente a minha especialidade é cuidar de relacionamentos. Só que eu tinha um pouco de resistência na questão assim, ó, se você quiser, eu quero buscar um relacionamento. Não é isso que eu faço. É aquele relacionamento que já existe. Porque o que eu entendi? Então, depois disso, eu tive muito sucesso com muitos outros relacionamentos que vinham e eu tratava esses relacionamentos, eu fazia pacotes e eu usava várias ferramentas, como constelação, como a mesa radiônica. Então, assim, eu fazia um compilado de ferramentas e eu conseguia realmente fazer com que aquela situação mudasse. E foi assim que eu entendi que realmente era esse. Eu sempre tive muita resistência. E a Elaine sempre falou pra mim, Meire, é isso que tu faz, é isso que tu é boa. E é bom quando a gente tem uma definição daquilo que a gente faz. Quando a gente é especialista em uma coisa, isso é muito benéfico. Porque se você é especialista, você sabe resolver aqueles problemas específicos das pessoas. E ao resolver aqueles problemas específicos das pessoas, tudo fica muito mais fácil de ser trabalhado. E aí eu pensei, tá certo. Só que assim, obviamente, vinha tudo. Só que eu sou uma pessoa, gente, muito assim, ó. Pensa numa pessoa que é tipo assim, é 8 ou 80. Então, tipo assim, é só relacionamento mesmo. Então, na minha cabeça, tinha que ser só isso. Então, eu tinha muita resistência também de assumir por conta disso. E ainda agora, no Gênesis da Cocriação, eu ainda estava, né, falando lá com o meu mentor maravilhoso, o Marcelo, e eu estava dizendo para ele, Marcelo, é muito difícil ficar num nicho só, porque vem pessoas que precisam de ajuda com o financeiro, que é uma coisa que eu sempre ajudei muito, com o financeiro, com saúde. Ele falou, Meire, tá tudo bem, você pode ajudar quem chegar até você, mas a tua especialidade é isso aqui. E aí acho que ali caiu as minhas fichas, eu falei, ok, entendi, então é isso. E o porquê que eu sou a pessoa que ajuda você a melhorar o teu relacionamento? Porque eu vivi isso na pele, eu vivi a dor de um relacionamento opressor, de um relacionamento tóxico. Depois eu falei, não sou eu o problema desses relacionamentos, então eu fui lá, me relacionei de novo. Embora passei por várias dificuldades, no caso que o meu segundo marido veio com a bebida, então eu tinha problemas com a bebida. Então quer dizer que ali também teve várias situações muito tóxicas, né? Muito tóxicas. Depois disso, os filhos dele, a mãe faleceu e as crianças vieram morar com a gente. Então, eu meio que assumi aquele lugar. Então, mais uma vez, muitas vezes eu fiquei naquele relacionamento por causa dessas crianças. Elas já não tinham a mãe. E o pai não tinha controle das coisas, não tinha, sabe, assim, quando bebia ficava totalmente fora de si.
E aí eu pensava, como que eu vou deixar essas crianças, Deus? Não tem como, não é justo. Então, fomos, né, tendo várias situações, mas assim, eu já não era mais aquela Meire que passava opressões como eu passava lá no primeiro casamento. Então, no meu segundo casamento eu já tinha voz. Então, eu já bati o pé, eu já escolhia. Então, várias vezes, mandei que ele escolhesse entre eu e a bebida. Ele escolheu a nós, a família. Ficou 5 anos sem beber. Depois eu falei, não. Ele ficava dizendo que não tinha motivo para viver, que não sei o que. Eu disse, então tá, então volta a beber. E aí começou tudo de novo, até um dia que eu cheguei, eu falei assim, eu não quero mais isso. Não quero mais isso. Sabe, eu não quero mais isso. Se você escolhe isso pra tua vida, tchau, segue. E aí ele falou, não, eu escolho nossa família novamente. E foi isso que ele fez, e ele parou de beber. E a vida realmente mudou completamente. Nosso relacionamento se alinhou, virou outro relacionamento. Então, eu acredito, né, que realmente eu tenho essa autoridade para lidar com relacionamentos, porque eu vivi um relacionamento tóxico, opressor, e também fui para um relacionamento onde não era o que eu esperava, mas eu consegui transformar. E o mais importante, assim, que eu acho que é uma base para a gente ter de noção é: você sabe o relacionamento que você deseja ter? Às vezes você não sabe. E aí, por você não saber, você vive ali num piloto automático. Às vezes, aquela pessoa está sendo o ator que você precisa na vida. E quando você tem clareza disso e você começa a mudar isso, aquela pessoa também vai mudando. Então, por isso, tem como melhorar um relacionamento? Tem como melhorar um relacionamento. Tá? Eu já atendi pessoas que estavam, tipo assim, acabou o relacionamento e depois de um atendimento comigo, tudo mudou. Porque eu sou muito a favor da família. Eu sou muito a favor da família. Eu acho que eu fiquei 13 anos dentro daquele relacionamento, porque assim, era algo muito importante para minha vida, era a questão do relacionamento. Só que, realmente, aquela pessoa não, como que eu posso dizer, ela não me dava valor nenhum. Mas porque também era o que eu vibrava. Então, Meire, tu entendeu depois o porquê que você entrou nesse relacionamento? Sim, eu entendi depois. Semelhante atrai semelhante, mas não necessariamente na mesma frequência. Nós temos uma frequência, então a vítima, ela precisa do agressor e o agressor precisa da vítima. Então, por exemplo, se eu sou uma depressiva, a minha frequência é tristeza, então eu preciso de alguém que faça com que eu me sinta cada vez mais triste. Isso é aquilo que eu estou emanando para o universo. O universo entende que é isso. E isso está conectado com padrões sistêmicos, com lealdades sistêmicas, com tudo aquilo que tu viveu lá na tua infância. O que tu viveu na tua infância? Na minha infância eu vivi vendo a minha mãe com meu pai brigar e a minha mãe dizer que não se separava por causa de mim e da minha irmã. Então isso foi o que eu vivi na minha infância. Isso foi o meu modelo financeiro, o meu modelo de relacionamento. Entende? E aí, quando eu me dei conta disso, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender, eu falei, uau, só que eu saí daquele relacionamento que me sufocava. Porque eu prometi pra mim que eu não viveria um casamento só por causa de filhos. Isso foi algo que eu realmente prometi e eu fiz isso. Eu não fiquei naquele casamento por causa dos meus filhos. Se eu tivesse ficado naquele casamento, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Eu não teria a vida que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma vida extraordinária. Hoje eu ganho muito bem. Sabe assim, eu tenho liberdade total, absoluta de tudo. Hoje eu sou feliz, os meus filhos são felizes, os meus filhos são livres, sabe? Eles não tiveram que carregar a dor e o peso de um relacionamento fadado. Eles não tiveram que ficar vendo lá um pai e uma mãe brigar, uma mãe ser humilhada, ser opressiva, ser oprimida
silenciar para que eles não ficassem olhando aquilo, porque eles sentiam tudo. Então hoje, gente, eu tenho muito orgulho de mim, muito, muito, muito orgulho de mim. E hoje eu também sou curada, sou completamente curada, e eu sei que aquela pessoa, aquele ator, o pai dos meus filhos, era o ator que eu precisava para me curar. Ele era o ator que cutucaria a minha dor para que eu pudesse cumprir aquilo que eu dizia, que eu não viveria um relacionamento só por causa de filhos. Então, quanto mais tu tem clareza do que você vive no teu relacionamento, ou do porquê que você vive aquele relacionamento, mais você tem condições de mudar toda aquela situação. Então, eu consigo levar força para as mulheres e para os homens também, né? Porque, lógico, eu atendo a pessoa que está buscando por um relacionamento. Por exemplo, eu tenho um casal, e já faz um tempinho que eu atendi eles, deve ter por volta de uns 2 anos. E a mulher dele cismou que ela não queria mais, e pediu para ele sair de casa, e, né, praticamente ele botou ele para fora de casa. E ele sofreu muito, ele amava muito essa mulher, e ele lutou, fez muitos trabalhos, a gente fez muitas limpezas, e realmente, passado um tempo, eles voltaram. Mas eles voltaram completamente diferente, sabe? Eles voltaram conscientes, leves, e realmente passaram a ser ali muito felizes. Então isso foi acontecendo várias vezes. Eu não sei se a pessoa que estava aqui, a Karina, que ela é uma pessoa também que, né, a questão do relacionamento dela foi uma questão muito impactante, porque quando eu conheci ela estava numa situação muito difícil, e é como se eu segurasse, sabe, gente, as pessoas assim, falassem, não, ó, vai lá fazer o que tem que ser feito, que eu tô aqui contigo. E eu realmente fiquei ali com ela o tempo todo, e nós precisávamos que ela saísse daquele ambiente, e realmente ela saiu do ambiente, mas eu tinha certeza que o relacionamento dela não tinha finalizado. Eu tinha certeza que o relacionamento dela seguiria depois. Que isso é uma outra coisa que eu tive que aprender. Eu tive que entender que não é o que a Meire pensa, é o que é. É o que é a história que vai ser vivida das duas partes. Então não é o que a Meire pensa, né? O que a Meire pensa é, cara, vai embora, segue em frente. Para que tu vai olhar para trás? Mas não é assim que acontecem as coisas. Então, eu sempre me coloco muito em neutralidade para que eu não tenha que interferir na decisão daquela pessoa. Mas eu digo para você, ó, eu tô aqui para te dar força, tá? Eu tô aqui porque quando a gente se coloca num ponto de luz, como se você fosse um ponto de luz, às vezes as pessoas, elas não mudam, elas não tomam decisões porque elas não têm força, elas não têm luz, elas não têm essa energia. Então hoje eu sei que eu sou essa fonte, eu sou esse ponto de luz num equilíbrio. E ela saiu e realmente depois eles se equilibraram, passaram um bom tempo bem, depois houve outra situação, a gente fez um atendimento onde ela estava certa, convicta de que ela realmente ia se separar novamente. Ela veio para o atendimento comigo assim, ó, totalmente convicta de que ia se separar. E ela saiu totalmente convicta de que não, de que ela não ia mais se separar. Mas não é, e eu não convenci nada, sabe? Não convenci nada. Enfim, são situações que o campo vai trazendo, vai mostrando, né? Verdade, meu relacionamento é outro. Sou grata a você, Meire, muita gratidão. Hoje somos uma família de verdade. Óbvio, né, gente, que todo relacionamento sempre vai ter um pontinho aqui, um pontinho ali de ajuste. Isso é sempre, é como a casa, que tu tem que limpar a tua casa sempre, senão ela vai criar sujeira e ela vai ficar pesada. Então, o relacionamento é a mesma coisa. Então é isso é um pouco da minha história, por isso que sim, eu sei que eu sou a pessoa que eu posso te ajudar a melhorar o teu relacionamento, a melhorar o teu casamento. Às vezes o teu casamento já esfriou,
sabe? Vocês não conseguem mais conversar, praticamente viraram irmãos, não tem mais uma vida sexual. É isso pode ser mudado, sabe? A gente realmente tem que ir atrás de mudar, de melhorar. Você não precisa, você não é fadado ao fracasso, à tristeza. Não, você é livre. Você pode viver o extraordinário. Você só precisa lutar por isso. Você só precisa ir buscar por isso. Fazer o que tem que ser feito. Porque muitas vezes o dinheiro não é mais problema na vida de uma mulher bem-sucedida, na vida de uma mulher que ganha muito bem. Então por que ela está nesse relacionamento? Porque ela ama esse parceiro, porque ela ama essa família. Então vai buscar ajuda. É tanto que compartilha minha live aí, você que está me assistindo, você que está junto comigo, compartilha. Às vezes alguém pode estar aí precisando exatamente dessas palavras que eu estou trazendo. Bom, então é isso. E vocês realmente vão ver eu mais falando só disso, né, nesse perfil, porque a gente fez o nosso alinhamento e ficou definido que realmente eu sou a maga dos relacionamentos. A gente chamava, as meninas me chamavam de maga da consciência, mas eu acredito muito que é isso. Eu realmente sou a maga dos relacionamentos. Porque eu tinha um grande preconceito, sabe, gente, sobre a questão dos relacionamentos. Então me incomodava muito. Só que depois que eu entendi, assim, quem que eu iria ajudar, pra mim ficou muito leve. Quando eu entendi que, assim, cara, eu vou ajudar uma família. Eu vou ajudar uma família a ser melhor. Eu vou ajudar uma família a romper padrões sistêmicos de lealdade. Lealdade de traição, lealdade de opressão, enfim, muitas lealdades. Então, quando eu realmente me dei conta, aí eu falei, isso sim, isso eu gosto, isso pra mim é leve, perfeito. Porque enquanto foi sobre, porque isso aqui é isso, porque isso aqui é aquilo, realmente pra mim era muito difícil, né? Muito difícil. Achar que você vai vir solteiro querendo que eu faça lá uma limpeza e que você encontre um relacionamento. Tá, mas tu não ajuda pessoas nesse caso? Não para você encontrar um relacionamento. Não assim para você dizer assim, eu vou passar com a Meire Guimarães e saindo dali eu vou encontrar minha alma gêmea. De forma nenhuma. E isso me irritava muito, 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 muito. Agora, se você realmente nunca dá certo num relacionamento, tá? Nunca dá certo. E você quiser ser Meire, tem como eu passar contigo, tem como a gente fazer um pacote e você ir trabalhando com as tuas ferramentas para limpar em você o padrão que te faz ter esse padrão dentro do relacionamento. Aí sim, aí isso eu consigo te ajudar. Mas nunca vai ser, vem aqui que eu vou fazer uma limpeza e você vai encontrar a tua alma gêmea. Jamais, jamais, tá? Eu não prometo aquilo que eu não consigo cumprir. Então, a minha promessa sempre vai ser, venha cuidar de você, venha limpar você, venha romper os padrões, as lealdades, contratos, votos, seja o que for que esteja na tua vida, e aí a partir disso você realmente vai conseguir estar livre para conectar com um relacionamento saudável. Porque se você lembra daqui do começo da minha história, quando eu digo, eu me conectei naquele relacionamento porque eu era depressiva. A minha dor, a minha tristeza precisava de alguém que realmente levasse-me, né, para a dor. Então é assim, a vítima precisa do opressor. Então, seja o que for que você está vivendo no teu relacionamento, primeiro de tudo eu preciso limpar em mim. Eu preciso limpar em mim. Então, dentro do meu protocolo, que seria o meu método, né, o método Meire Guimarães, eu vou entrar com as ferramentas, eu vou entrar com cura quântica, com a Hertz terapia, eu vou entrar com a mesa radiônica, eu vou entrar com a constelação familiar. E a partir desse protocolo, você vai sair dali outra pessoa, tá? E aí eu tenho atendimentos, tenho pacotes com 4 atendimentos, com
Agora eu esqueci. Eu sei que um é 10 atendimentos, 7 atendimentos e 4 atendimentos. Se você realmente, né, tem interesse, chama lá no direct, pede mais informações. A gente também pode fazer ali uma sessão diagnóstica ali de 20 minutinhos para eu poder entender o que acontece ali dentro da tua vida, do teu momento. E a partir disso aí, a gente realmente alinhar e fazer a tua vida se transformar. Porque esse processo de se transformar, de transformar a tua vida, ele impacta nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos e em todas as gerações futuras. Porque nós somos frutos, nós vivemos a dor dos nossos antepassados. Então até hoje a gente vive o quê? Então quando a gente se propõe a limpar tudo isso, é realmente o momento que você amadureceu, né? Eu amadureci e agora eu posso ir cuidar de mim, né? Cuidar do meu relacionamento e com isso os meus filhos podem ter uma vida completamente diferente. Fechado, amores, ó. Um beijo de luz, gratidão aí, né, por quem me acompanhou nessa live.